Vamos falar sobre isso? Permuta, tributação na permuta, um tema sempre controverso. Vamos esmiuçar esse tema aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite, bitcoiners do Brasil e do mundo que me acompanham aqui no Declarando Bitcoin. Gente, vamos falar sobre a tributação na permuta, mas antes da gente adentrar esse assunto, eu vou pedir encarecidamente para vocês, se não me segue, já segue aqui o nosso canal, toca aqui a sinetinha das notificações para receber avisos quando a gente trouxer conteúdo útil aqui para vocês, já compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e deixa uma mensagem para nós aqui. Importante vocês tocarem o dedo aqui, que é para o YouTube entender o nosso vídeo como relevante para a nossa comunidade, ok? Vamos falar sobre permuta, tributação na permuta. Vamos lá. Trocar Bitcoin por USDT pode gerar imposto para a Receita Federal? Então, ou segundo a Receita Federal, essa troca de Bitcoin por USDT, ou de Ethereum por Bitcoin, ou Bitcoin por Cardano, ou seja, a permuta de uma moeda pela outra, ela é considerada tributável para efeitos de Receita Federal? E aí vem a resposta. Para efeitos de Receita Federal, sim, a permuta ela é diretamente tributável. Então, isso é o entendimento da Receita Federal. E eu vou explicar em detalhes aqui. Esse tema ele é tão controverso que ele traz diversas interpretações acerca dessa tributação. Só que a gente tem que separar aqui as questões de interpretação. A gente tem uma situação fática que é o órgão que vai te fiscalizar e te autuar cobrando, exigindo esse pagamento é a Receita Federal, ok? Então pensemos o seguinte, numa situação normal, onde tu cai em um procedimento de fiscalização, onde tu declara imposto de renda, onde o órgão que vai te fiscalizar com relação aos teus pagamentos é a Receita Federal, tu tens que ter em mente qual é o entendimento dele e qual é o entendimento da Receita Federal. Aí eu vou te trazer aqui a solução de consulta COSIT número 214/2021, que é o entendimento da Receita Federal com relação à aplicação da lei. Eu vou te mostrar aqui. Eis aqui a solução de consulta, então, do 214 do ano de 2021. Assunto: imposto de renda da pessoa física. Incidência: alienação de criptomoedas, isenção, operações de pequeno valor, R$35 mil. O que diz a interpretação da Receita? O ganho de capital apurado na alienação de criptomoedas, quando uma é diretamente utilizada na aquisição de outra, ainda que a criptomoeda de aquisição não seja convertida previamente em real ou outra moeda fiduciária, é tributada pelo imposto de renda da pessoa física, sujeito a alíquotas progressivas em conformidade com o disposto no artigo 21 da Lei 8.981, e esse aqui é o entendimento da Receita Federal com relação à permuta cripto-cripto, ou seja, ela interpreta que, segundo a lei, quando tu troca uma moeda pela outra, se isso tem lucro, isso é tributável, ok? Esse é o entendimento da Receita Federal e é isso que ela vai aplicar a ti no momento de cobrança ou fiscalização. Então, quando vocês me perguntam qual é o meu entendimento, qual é a minha opinião, o que eu penso, ou isso não é justo, mas eu não converti, isso não tá certo, eu entendo tudo isso. Só que não se trata da minha opinião ou da tua opinião. Trata-se somente do que a Receita Federal vai te aplicar. Então, a Receita Federal, ela aplica aqui esse entendimento. Uma vez que ela aplica esse entendimento, a gente tem que ter a noção de que tu, cidadão comum, que é pagador de impostos, que não vai ingressar com uma medida judicial, ok? Então, vamos separar aqui aquele que quer ingressar com uma medida judicial. Aquele que não quer ingressar com uma medida judicial, ele tem que se apegar nesse entendimento aqui da Receita Federal. Mas então existe a possibilidade de eu entrar com uma medida judicial? Com certeza, a gente pode judicializar aquilo que quiser, né? Esse é um tema ao qual tu pode ingressar. Só que tu tem que entender o seguinte, que as tuas opções são duas. As tuas opções são pagar o imposto que a Receita está te cobrando, e esse imposto é a partir ali dos 15%, regra geral, contribuinte comum, né, uma pessoa normal, operando normalmente, vai pagar aí 15% até os 5 milhões, ok? Vai pagar 15% sobre os teus lucros, eventuais lucros que tu tiveres em
cripto e tá tudo resolvido, tá tudo certo. Agora, quando tu resolve ingressar com uma ação, tu tem que considerar outros fatores. O primeiro deles é que tu não pode simplesmente deixar de pagar, porque deixar de pagar te faz devedor de multas, né, e te coloca numa situação de vulnerabilidade com relação à autuação e à atuação da Receita Federal. Então, para que tu deixe de pagar, tu tem que ingressar com uma medida. Ingressar com uma medida, vamos ser realistas. A primeira coisa que tu tem que fazer é ter um advogado. Vamos pensar que um advogado aí vai te cobrar 20% da causa, ok? Fora isso, né, tu ingressando com a ação, estando disposto a pagar um advogado para fazer isso, ok? Tu tem que entender que tem risco de tu sair com um resultado positivo e risco de tu sair com um resultado negativo. E havendo esse risco de sair com um resultado negativo, porque isso não é um assunto pacificado pelo STJ ou STF, ok? Não há uma decisão fim sobre esse tema. Então, ou seja, cada jurisdição pode decidir de uma forma diferente. As decisões com relação a esse tema, elas serão individuais enquanto não tivermos uma decisão de uma instância maior. E aí, para que tu não corra risco, o que tu deveria fazer? Tu deve não só entrar com a ação, como ter esse imposto depositado antecipadamente para, em caso de tu perder a ação, tu não sofrer a penalidade de pagar multas e juros com relação a isso. Então, tu vais gastar com o advogado e tu vai ter que previamente recolher, depositar esse imposto, apostando numa medida futura que pode ser positiva ou negativa. Então, tu tens que entender que os caminhos são esses dois. Tu anuir com a Receita Federal, que é quem está diretamente te cobrando, né? Ou tu ingressar com a medida judicial. E os teus ônus serão esses, ou do imposto, ou ingressando com a medida judicial, antecipando esse imposto e pagando um advogado. Então, tu tens que ter essa noção de riscos antes de qualquer coisa. Ah, mas eu posso simplesmente não fazer nada e não pagar esse imposto? Isso tu não pode fazer. Tu tem que estar ciente que se tu declara imposto de renda, se tu tá declarando as tuas operações, se tu tá operando, se tu consta aí nas INs 1888 das nacionais, se tu tá fazendo a tua IN 1888 aí das estrangeiras, tudo isso é alimentado na base de dados da Receita Federal e a Receita Federal vai usar para te fazer essa cobrança, né? Porque o papel dela é esse, o papel dela é cobrar dessa forma com a qual o fisco interpreta essa lei. Então, até que tenhamos uma decisão superior contrária a isso, tu tens que recolher normalmente. A forma de não recolher isso é tu tentar uma decisão individual. Uma decisão individual vai te levar a esses caminhos que eu falei. Tu contratares um advogado, tu fazer o depósito antecipado, tu não vai fugir de ter que fazer esses controles, essas apurações, né, e pagar esse imposto antecipadamente para discussões futuras. Pode valer a pena? Pode. É uma conta que tu tem que fazer. Que tipo de investidor tu é? Se tu é um grande investidor, com certeza valeria a pena e tu teria também o recurso para tu poder ingressares com uma medida dessas. Agora, para o pequeno investidor, para o cidadão comum, normalmente essa decisão não vale a pena e essa conta não se paga. Aí a conta mais amena seria paga o imposto e não discute. O que acontece quando alguém chega a mim tentando me contratar e não querendo pagar na permuta? Eu não pego. Por que eu não pego? Porque com o meu cliente, eu defendo ele se ele cair em malha fina. Se ele cair em malha fina, é eu que vou defender essa malha, é eu que vou fazer a produção de provas, é eu que vou eventualmente entrar com uma defesa no administrativo, se for o caso. E isso na Receita Federal ou na esfera administrativa, isso não passa. Então, eu como contadora, eu não posso aplicar uma medida judicial, porque a minha função é ser contadora. Eu tenho que aplicar aquilo que a Receita Federal prega. Eu não posso atuar um caminho diferente desse. Aí o caminho é contrate um advogado. E eu mesmo, inclusive, quem quer entrar com esse tipo de ação, procura um advogado, não procura um contador. E aí a gente vê umas coisas muito loucas na internet, que é, inclusive, contadores, né, colegas aí que falam sobre a questão judicial como se eles pudessem ingressar com uma medida dessa, que não é o caso. Então, eu discordo veementemente de um contador aplicar uma orientação que não seja aquela
que a Receita Federal prega. Isso é uma coisa que eu discordo completamente. Então, eu não concordo com a cobrança, né? O que eu discordo é de um contador assumir um papel que não é o dele, né? de fazer uma interpretação e uma discussão da lei. E aí a gente vê contadores trazendo, inclusive, que a Receita Federal não poderia, através da instrução normativa 1888, trazer um entendimento diferenciado, né, com relação àquilo que está no CTN, em Constituição Federal. E aí a gente cai num outro senão aqui. A Instrução Normativa 1888, ela não traz impostos, gente. Quando alguém fala para vocês que a defesa de não pagar tributação na permuta cripto-cripto é o fato de a IN 1888 não se sobrepor a alguma lei, essa pessoa está falando uma grande bobagem, porque a Instrução Normativa ela não traz cobrança alguma de imposto. Inclusive, ela não trata de imposto, ela não trata de permuta, ela não trata de isenção, ela não se trata de nada disso. Ela é uma obrigação acessória que delimita somente com relação às informações de criptoativos para entrega à Receita Federal. E tão somente isso. Então, qualquer profissional que traga esse entendimento de que a IN 1888 não se sobrepõe a lei alguma, essa pessoa está dizendo uma grande bobagem. E, infelizmente, a gente vê esse tipo de bobagem na internet o tempo todo. Então, para o resumo da ópera, qual é a minha orientação? A minha orientação como contadora, se tu não vais ingressar com uma medida judicial buscando uma decisão individual sobre o assunto, uma vez que não existe uma decisão em tribunais superiores sobre o tema, tu aplica aquilo que a Receita Federal está te cobrando. Então, esse é o ponto. Se tu quer meramente fazer os teus impostos e passar sem nenhum drama pela Receita Federal, isso é o que tu tem que fazer, tributar segundo o que a Receita Federal te cobra. Diferente disso, procura um advogado e não um contador, e com esse advogado tu vai aí sim questionar isso judicialmente, pagando esse imposto de forma antecipada para poder sustentar uma discussão desse porte, ok? Apostando aí em decisões futuras. Um dia ser decidido na esfera superior não te salva da Receita Federal no hoje, e é isso que tu tens que te atentar. Para falar sobre o assunto e terminar essa discussão, eu trouxe 2 advogados tributaristas que eu respeito muito, que são a Tatiane Prachedes e o Carlos Biasi. E ambos, eu vou largar aqui o videozinho deles, falando para vocês sobre as questões jurídicas envolvidas sobre o tema, e vou deixar na bio aqui também os contatos deles para as pessoas que pretendem entrar com ação. De novo, contribuintes que não querem ingressar com uma medida judicial, o caminho é aplicar o que a Receita Federal aplica, ok? Mas fica aqui também o posicionamento jurídico, e lembrando que tem que ser um posicionamento jurídico, é de um advogado que tu precisa nesse caso, não é um contador. Um contador não pode aplicar algo diferente do que a Receita aplica, ok? Eu vou deixar aqui os vídeos do Carlos Biasi e da Tatiane Prachedes falando sobre o tema. Vamos ouvir então o meu amigo Carlos Biasi. Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Biasi, eu sou advogado tributarista, sócio do VPBG Advogados, eu atuo com direito tributário há mais de 20 anos e tenho dedicado uma boa parte do meu tempo nos últimos 7 a estudo da tributação dos criptoativos. Por essa razão, a Ana, minha amiga, pediu aí para eu fazer um vídeo explicando como anda a discussão acerca da tributação do ganho de capital nas operações de permuta de criptoativos. Eu começaria dizendo, Ana, que essa discussão não é recente, ela não envolve só criptoativos. A gente tem essa discussão há muito tempo em vários tipos de outras operações envolvendo trocas de ativos. Essa discussão ela decorre de uma lei federal, né, que prevê expressamente que as operações que importam ganho de capital, seja por meio de compra e venda, dação em pagamento, doação, desapropriação e permuta, expressamente a permuta está previsto na lei, estão sujeitas ao imposto de renda sobre o ganho de capital verificado. Essa mesma discussão não se aplica para imóveis, porque no caso de imóveis há um decreto que prevê a não incidência na operação de permuta imobiliária de imóveis do mesmo valor, a não ser que haja uma torna com pagamento em dinheiro. Então, uma vez dito isso, né, os contribuintes foram à Receita Federal, né, e questionaram se a permuta de criptoativos seria tributada pelo ganho de capital, pelo imposto sobre o ganho de capital. E aí, como podia ser diferente, a Receita está distrita à lei, ela falou, sim, está previsto na lei, então é tributável, não há discussão. Obviamente, a discussão não para por aí, porque a questão final é saber se essa lei ela é legal ou ilegal, se ela contraria alguma norma superior, né, por exemplo, o Código Tributário Nacional, ou se ela é inconstitucional, caso ela contrarie
as disposições da Constituição Federal. Com relação às legislações superiores, a Constituição Federal fala que a União pode instituir imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. Então você já tem dois termos aí a serem definidos: o que é renda e o que é provento. Na permuta em que haja troca de um ativo pelo mesmo, eu estou tendo renda, eu estou tendo provento. E depois vem o Código Tributário Nacional e fala que o fato gerador desse tributo é a aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica da renda, assim definida como produto do capital ou do trabalho, ou de ambos, ou proventos de qualquer natureza, se entendidos acréscimos patrimoniais, né, que não estejam incluídos no conceito de renda do capital ou do trabalho. Então, quando a gente vai para essa discussão se há ou não conflito entre essas normas, o Poder Judiciário tem analisado essa discussão há muito tempo nessas operações societárias, como eu falei. Então você vê que há diversas decisões favoráveis, há algumas decisões favoráveis também, né? Não posso dizer que são todas favoráveis, há decisões desfavoráveis, mas há uma gama de decisões favoráveis no sentido de que as operações que importem mera troca de ações em que você não atualize o valor do ativo na sua declaração de imposto de renda não estão sujeitas a ganho de capital. Inúmeras decisões favoráveis, e só que esse tema ainda não foi definido pelos tribunais superiores. Essa decisão não chegou no STJ e nem no STF, que são, enfim, quem vai definir se de fato há uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade nessa norma. Mas fato é que, como está previsto na lei, a Receita Federal tem a obrigação de te autuar caso ela detecte que você não pagou imposto na permuta de ações. Por isso que os contadores, assim, enfim, todo mundo que segue a lei tem que recomendar que as pessoas paguem imposto de renda. Não está incorreta essa recomendação, porque se você não pagar, você está sujeito a uma autuação, caso detectado, que implicaria incidência de imposto de renda alíquota de 15% a 22,5% sobre o ganho, acrescida de uma multa de 75%, ou seja, não fez o pagamento, e foi detectado, você vai ser autuado e vai ter que discutir esse conceito, se há ou não, se há ilegalidade ou inconstitucionalidade. Na esfera administrativa, se você levar essa discussão para discutir com o fisco, como o próprio fisco entende que há incidência, você vai perder provavelmente tanto na esfera administrativa na primeira instância, como na segunda instância no CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que também está adscrito à lei. No Poder Judiciário, como eu disse, as decisões, uma vez que você perdeu na esfera administrativa, não você tem a chance de reverter. Mas isso aí está sujeito a recurso e ainda pode chegar lá no STJ, que ainda não definiram essa situação. Então, assim, você tem dois caminhos. Ou você opta por tributar esse imposto sobre esse ganho de capital e ficar sem risco de autuação qualquer, ou você opta por não tributar e corre o risco de ser autuado. Nessa hipótese, você vai ter que aguardar a decisão aí no final do STF ou do STJ para definir se você vai ter que, de fato, pagar isso ou não. Aqui a ideia não é recomendar não pagar, nem recomendar pagar. Eu queria dar um pouco da visão sobre suas chances de ganhar ou de perder. A princípio, existem chances, são possíveis, mas de fato quem vai definir isso vai ser o STJ. Bom, era isso que eu tinha para dizer hoje. Muita boa sorte para vocês e lembre-se, compre Bitcoin. Um grande abraço. Agora nós vamos ouvir a minha amiga Tatiane Prachedes. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Tatiane Prachedes, sou professora e sou advogada na área tributária. Bom, a convite da minha querida amiga Ana, eu tô aqui hoje para falar um pouquinho sobre tributação e operações de permuta de criptoativos. O tema é árduo, o tema é controverso, é verdade. Então, vou tentar resumir bem rapidamente. Eu sei que aqui, por esses segundos que eu tenho para falar, não vai ser suficiente para esgotar o tema, por isso eu vou tentar trazer assim os highlights desse assunto. A legislação do imposto de renda, ela trabalha com o seguinte conceito, de que as operações que importem em alienação gerarão a necessidade de se apurar e eventualmente recolher o imposto sobre a renda, incidente sobre aquilo que se chama de ganho de capital. Bom, a situação que gera controvérsia, as operações de permuta colocadas na lei como operações que importam alienação, geram de fato aquele núcleo da incidência do imposto de renda, que seria o quê? Um acréscimo patrimonial. Então, muitos e respeitosos estudiosos consideram que não haveria aqui a incidência do imposto de renda pela falta da materialidade do imposto. Mas, como a legislação traz isso, a própria Receita já se manifestou no sentido de que sim, as operações de permuta geram a necessidade de se apurar ganho de capital. Inclusive, a manifestação expressa relativa às operações com criptoativos. Essa manifestação é do final de 2021. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a Receita Federal, a autoridade administrativa fiscal, ela vai fiscalizar e eventualmente cobrar de ofício eventual imposto de renda incidente nas operações com permuta de criptoativos. Bom, como eu disse, o tema é controverso. Então, nós encontramos, inclusive na jurisprudência, decisões favoráveis e decisões desfavoráveis aos contribuintes. Nós ainda não temos uma decisão que pacifica o entendimento em aplicação para todas as pessoas. Significa dizer o seguinte, se você quiser afastar isso, quiser afastar essa incidência, é recomendável que você tenha uma decisão individual que lhe acoberte, que lhe garanta uma segurança dessa tomada de decisão. Então, o fato é, a Receita provavelmente cobrará, mas o tema não é pacífico.
tá certo? Então, com isso, eu espero ter trazido aqui pelo menos algumas orientações, algumas ideias sobre o tema que ainda pode gerar bastante debate, tá certo? Um beijão e até a próxima. Eu quis trazer 2 tributaristas para falar sobre o assunto, para vocês terem uma dimensão de que esse assunto ele não se resolve na esfera contábil, simplesmente tentando simplificar de forma a não vou recolher, não vou calcular e pronto. Não, não é assim. Então, na esfera contábil, a gente se limita a aplicar o que a Receita Federal está nos cobrando. Na esfera judicial, existem, com certeza, outras medidas, mas dependem de ingressar com uma ação judicial. Então, esses são os caminhos propostos e os caminhos que eu acredito serem os mais coerentes. Então, eu continuo com o meu posicionamento de se o contribuinte quer, porventura, não tributar na permuta, ele não pode fazer a declaração dele com um contador. Ele já tem que procurar um advogado para ingressar com uma medida desse calibre, a qual vai se resolver na esfera judicial, não é na esfera da Receita Federal, ok? Espero ter contribuído para o debate. Provavelmente a gente vai falar sobre isso muito tempo ainda. E tenho certeza de que se um dia tivermos uma decisão pacífica sobre o tema e que nos permita fazer algo diretamente na esfera administrativa, nós seremos os primeiros a trazer essa notícia para vocês. Iremos juntos se isso vier a acontecer. Mas até lá, vamos evitar delírios coletivos a respeito de qualquer outra informação ou desinformação que a gente acha na internet, ok? Gente, um beijo grande, sendo que tínhamos para o momento. Toca a sinetinha aí para receber as nossas notificações, nos segue em todas as redes sociais. Lembrando que no Instagram, o Saque da Loira funciona de segunda a sábado e lá eu respondo diretamente para vocês. Uma última lembrança, que abrimos vagas para a comunidade novamente. E essa turma que entra agora ganha uma mentoria coletiva, que vai ser o primeiro modelo de mentoria coletiva que nós vamos fazer. A aula será pelo Zoom e já quem entra agora já pega aí o IR 2026 de lambuja, né? Pega toda essa modificação que vem em 2025 aí para 2026 e pega o IR 2026 também. Vou deixar o link aqui embaixo para vocês também, ok? Um beijo grande e até a próxima.